Nessa aula 11, a gente vai descobrir que depois do período grego, da ciência clássica, onde a gente teve uma proliferação de formas de criar conhecimento, consolidar e testar a verdade, a gente vem com um segundo período, igualmente longo, que é considerado um período de pouca produtividade científica, mas que é responsável pela proliferação do conhecimento, que é a Idade Média. A Idade Média, quando a gente fala de Idade Média, tem que lembrar que a gente está falando de um período dentro da história da humanidade que trata de uma região geográfica específica. Idade Média só existe na Europa. Na América existiam outras coisas, tanto na Norte quanto no Sul. Na África existiam outras coisas. Na Ásia existiam diversas outras questões acontecendo, com dinastias acontecendo, que não tem a ver especificamente com essa forma de contar tempo. Então a gente conta o tempo na Europa como Idade Média, que vai de 476 depois de Cristo, que é quando ocorre o fim do Império Romano, até 1453, que é a queda de Constantinopla. Por que esse período é importante? Porque a gente tem uma explosão de população. Então a gente sai de cidades como Londres, Milão e outras, com um pequeno povoado ali, algumas lá 2, 3, 5 mil, 7 mil pessoas das maiores delas, para passar por mega cidades com diversos problemas. Aí tem centenas de milhares de pessoas morando nelas. Então essa mudança na estrutura das cidades e com a consolidação da cidade como um ponto importante, e aí tem cidades-reinos, ela traz as seguintes situações. Primeiro, a gente vai ter mais disputa, mais gente dividindo a vizinhança, né? Quando eu tinha um campo todo só para mim, era difícil brigar com alguém, mas agora quando eu moro num quartinho pequeno, o vizinho faz barulho de um lado, o vizinho faz barulho do outro, é mais fácil que aumente o número de disputas. Vai aumentar, obviamente, o número de doentes. Quanto mais gente aglomerada, dentro de um ponto, de uma localização geográfica menor, com menos condições sanitárias, porque elas desconhecidas ainda, a gente aumenta consideravelmente o número de doentes. Vai aumentar o número de prédios, que vai existir uma pressão tanto para prédios de lazer, quanto prédios de residenciais, quanto fortificações. Então a gente tem toda uma série de necessidades construtivas. A gente vai ter mais guerra, né? Como a gente começa a ter esses problemas de disputas de doentes de espaço físico, as cidades e estados vão querer brigar com seus vizinhos para conseguir recursos, para conseguir estrutura, para conseguir espaço, para ter acesso a um rio, para ter acesso ao mar. Então, diversos conflitos vão surgindo cada vez mais constantes. E aí nós temos mais igrejas, né? Cada um desses povoados que se tornam, aumenta o número das pessoas, tu vai ter lá a sua igrejinha que vai cuidar do bairro. Então a gente tem uma demanda pela questão, que é uma presença óbvia, a questão da presença da religião dentro desse período. Então a gente vai ter cada vez mais igrejas. Dessa forma, a gente vai precisar de mais advogados para sanar essas disputas. Se a gente tem mais doentes, a gente vai precisar de mais médicos. Se a gente tem mais prédios, eu preciso de mais arquitetos, alguém tem que pensar essas estruturas. Se eu tenho mais guerras, eu preciso de engenheiros. Eu preciso de alguém que entenda de fortificação, de construção de balista, de catapulta, de metalurgia, apesar de que não existia metalurgia de forma que nós conhecemos hoje, mas alguém tinha que ser responsável por conhecimento das informações a respeito das estruturas, dos conceitos, principalmente dos conceitos macro que vão envolver a guerra. Isso precisa de mais igreja, precisa de mais teólogos, né? Não necessariamente padres, mas precisa de gente que ajude a pensar questões da igreja. Então, obviamente, essas demandas se tornam bem importantes. E aí, na Idade Média, eu tenho praticamente só duas superestruturas sociais. O que é uma estrutura social? Eu tenho a sociedade, onde eu tenho o governo e a população. E o governo cria estruturas dentro da sociedade, então ele cria uma estrutura de força, que são os policiais, ele cria uma estrutura de assistência, que são os hospitais, ele cria uma estrutura de educação, que são as escolas. Então ele cria estruturas. Mas além disso, na Idade Média eu tenho duas superestruturas, que estão acima do Estado e não são regidos por ele. O primeiro dos sistemas superestruturais, suprasociais, é a catedral. Então, a catedral, na verdade, é o templo de um bispo, né, que tem função administrativa, tem função espiritual e tem função educacional. E aqui é importante que educacional não significa que vai educar ninguém, não. Tá? Educacional significa que ele vai copiar livros. Então, eram responsáveis por templos, monastérios, que eram literalmente máquinas de xerox que pegavam livros e copiavam, sem muito estudo, sem muito entendimento do que estava se copiando muitas vezes. A gente não produzia conhecimento, a gente disseminava. Esse é o grande ponto da Idade Média. Então, mesmo hoje, quando a gente fala de artigo científico, a gente está falando de como é que a gente está disseminando o nosso conhecimento.
E isso vem deste período específico de como é que a gente apresenta, talvez um artigo científico, ele está muito focado na disseminação, e houve uma padronização para disseminação, relacionado com esse período da Idade Média. Além da catedral, o segundo superestrutura social, uma estrutura supersocial, é a universidade. E aí é interessante que a universidade é o local de treinamento de ofícios altamente qualificados, né? E ela tem como corpo sempre docentes cristãos. Ela estava ligada à igreja, então a universidade ela é concedida, o direito de criar universidades é a igreja que concede, e o Papa permanece como reitor de todas elas durante todo o período da construção das universidades tradicionais. Ainda existe hoje no Rio Grande do Sul uma universidade onde o Papa é o reitor. A PUC católica, Pontífica Universidade Católica, ela é pontífice porque ela é do pontífice, ela é do Papa. O Papa é o reitor da PUC. Tá? Ele pode até apontar um reitor em exercício, mas o Papa continua sendo o reitor mor da universidade, né? Ele é o reitor-chefe. E assim como a catedral, como uma igreja, né, a universidade também tem independência, tá, de governo. O que significa ter independência de governo? Ela é livre de impostos. Então, a catedral é importante porque a igreja nada mais é do que uma subdivisão de uma catedral. Uma catedral tem um coletivo de igrejas que ela administra. E a universidade, da mesma forma, ela tem um coletivo de prédios que ela administra e ela é estruturada de forma, muitas vezes, muito próxima, né? A gente pode ver aqui a Universidade de Oxford, na Inglaterra, que é do período da fim da Idade Média, onde ele tem toda essa estrutura condensada. Né? Tudo acontece dentro dos seus portões fechados. Lembra do Conselho de Academia? Então, é importante entender que o conhecimento continuava sendo restrito, né, e ele era concedido de forma específica para algumas pessoas. Então, obviamente nobres, né, pessoas compostas. E como é que acontecia o estudo do conhecimento dentro dessa universidade? Então, a gente pode considerar que o currículo clássico tinha ele era composto de trivium, então no primeiro ano de universidade a gente ia aprender primeiramente o trivium. O trivium era a composição de lógica, retórica e gramática. Então eu preciso aprender lógica, porque eu preciso aprender a pensar direito. Então como é que eu vou estruturar as minhas ideias na minha cabeça. Depois, eu preciso ter uma capacidade de exprimir essas ideias, então eu tenho que aprender sobre retórica, sobre argumentar o que eu tenho. Eu posso entender uma verdade muito importante para mim, mas eu não consigo expressar ela, então ela não tem utilidade dentro da sociedade. E por fim, ela precisa, a forma de expressar isso tem que seguir regras bem definidas da sociedade, que é a gramática, a forma adequada ou harmônica de apresentar ideias. Então, percebam que o trivium trata apenas de capacitar o estudante inicial a organizar a sua mente para conseguir divulgar as ideias que ele mesmo concebe. Né? Então, ele pode até absorver ideias, mas a forma dele conseguir digerir essas ideias é através do trivium. Uma vez passado o primeiro ano de universidade, onde ele desenvolve o trivium, tem que ser aprovado em todas essas três disciplinas, é uma banca para cada uma delas, ele pode passar para o quadrivium. O quadrivium, ele vai aprender agora a ciência básica. A ciência básica é a aritmética, a geometria, a astronomia e muitas vezes a astrologia juntos e a música. Ele vai tentar entender então as regras que regem o universo. As regras tanto harmônicas quanto desarmônicas. Então ele vai entender tanto a matemática por meio da aritmética, que é a métrica do ritmo, a geometria, para entender como as formas são importantes na vida social, vai entender de astronomia, para entender como que o universo existe e como é que o homem se insere nesse universo, e vai entender sobre música, para entender, então, o conceito de harmonia que existe na natureza. E é importante entender de que forma que é passado esse currículo clássico. A forma mais usual é pela experimentação da prática. Então a gente tem um mestre que passa o conhecimento ao discípulo, é uma relação direta entre os dois, e também há uma leitura e discussão de textos clássicos. Se a gente imaginar que se a gente vai instalar uma impressora no computador, o que a gente faz? A gente entra no YouTube e qual é um vídeo de tutorial. O vídeo tutorial nada mais é do que a experimentação da prática. Nós estamos sendo demonstrados por alguém que já sabe fazer, ou seja, um mestre, como que se faz o passo a passo para executar alguma atividade, para que aquele evento que a gente espera aconteça. Então há uma relação de mestre e discípulo
num vídeo tutorial no YouTube. Além disso, quando a gente pega um manual da impressora e lê o manual e adquire informações sobre todas as questões envolvidas sobre a operação e manutenção de uma impressora, nós estamos lendo um texto clássico para aquele equipamento. Então, a forma que nós vivemos hoje não é diferente da forma que se pensava a ciência e se entendia que se deveria ensinar ciência desde a Idade Média. Então, a gente tem um mestre que ensina, seja ele um advogado ou um tutorial de YouTube, vai ensinar pela prática, os estudantes acompanham ele, e a própria medicina, quando a gente faz residência, o que um estudante de residência faz, né? Ele se forma nos anos iniciais de medicina e vai fazer residência para acompanhar, para tratar casos dentro de um hospital escola, para que depois dos anos ele tenha a capacidade de sozinho a poder tratar desse paciente sem ter mais a supervisão de algum médico experiente do lado dele. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele vai adquirindo conhecimento pela leitura e discussão de textos importantes daquela área. Então é importante ver que, mesmo que a gente tenha avançado como sociedade, a forma que nós imaginamos a criação e discussão de conhecimentos não muda. Ela simplesmente ela é adaptada para a nossa forma de sociedade atual. Então no próximo vídeo a gente vai abordar um pouco mais sobre isso.